Olá, gente, meus queridos alunos aqui da CBEL. Mais uma vez uma satisfação imensa estar atuando com vocês aqui e trazendo alguns conceitos para a gente vencer o desafio na matéria de ética. Agora nós vamos falar de um tema também bem recorrente no exame da OAB, que são as infrações e as sanções que são aplicadas aos advogados que cometem deslizes, vamos falar assim, né? Que cometem falta ética, né? Todas essas sanções, gente, elas estão dispostas lá no artigo 34 do Estatuto da OAB. E lá tem censura, suspensão, exclusão e multa. Então, são 4. Censura, suspensão, exclusão e multa. Vamos dar uma olhada onde estão os incisos e as hipóteses, só para a gente prosseguir com o nosso estudo. Olha só, a censura, gente, ela é aplicada se a conduta se amoldar nas hipóteses do inciso 1 ao 16 do artigo 34 do Estatuto, ou se houver violação a preceito do Código de Ética ou do Estatuto da Advocacia. A suspensão está nos incisos 17 a 25 do artigo 34, ou no caso de reincidência em infração disciplinar. E agora aqui a gente vê que a exclusão é quando tiver 3 suspensões ou se ocorrer as hipóteses do inciso 26 a 28 do Estatuto. Voltando aqui, agora eu vou explicar para vocês. Eu só queria que a gente tivesse uma visão geral de onde está disposto censura, suspensão, exclusão e multa. Gente, primeira observação. Eu acho que todos vocês perceberam que censura, ela se amolda na maioria das hipóteses de infração ética. Quando a gente estuda o artigo 34 do Estatuto, nós vimos que censura constitui a maioria dos incisos do artigo 34 do Estatuto da OAB, né? Então, olha só, eu tenho uma definição. Eu vou explicar alguns incisos, lógico, a gente vai trazer alguns, mas eu tenho uma definição para facilitar na tua prova no dia. A censura, gente, ela está muito vinculada a atos de menor potencial ofensivo praticados pelo advogado. Ela está muito vinculada a atos. Exemplo, violar sigilo profissional. O advogado tem que resguardar sigilo. Se ele violar o sigilo sem motivo, configura censura. Se o advogado exercer a advocacia acima do limite permitido fora do seu estado, e o limite permitido são 5 causas judiciais por ano fora do seu estado, não é isso? Então, se ele violar isso, a sanção é censura. Se ele promover captação de clientela na rua, né, fazendo placas ou panfletagem em via pública, placa inadequada, colocando valor de honorários, esse tipo de coisa, isso configura censura. Então, a censura está intimamente ligada a pequenos atos praticados pelo advogado, tá certo? Então, por aí, a gente já começa a tentar facilitar o nosso raciocínio no dia da prova da OAB. Léo, eu quero estudar isso no dia da prova da OAB. No dia da prova da OAB, eu quero estudar o artigo 34. O que eu faço no dia da prova? No dia da prova, se você quiser estudar esse artigo que cai bastante, eu estudaria mais as hipóteses de suspensão e mais as hipóteses de exclusão. Por que eu faria dessa forma? Se eu conheço as hipóteses de suspensão, se eu conheço as hipóteses de exclusão, por eliminação, se eu estou estudando, se eu estou fazendo a prova da OAB, eu me deparo com uma questão perguntando sobre sanção disciplinar e na hora vejo, rapaz, não é causa de suspensão e nem de exclusão, porque essas duas eu tenho de cor e salteado.
Então só pode ser, por eliminação, a censura. Porque decorar, gente, 29 incisos no dia da prova é terrível. Então, se eu entendo bem o que é suspensão e o que é exclusão, no dia da prova, se não cair o que eu sei, melhor, que são esses dois, por eliminação seria a censura. É óbvio que a gente vai saber todos, mas eu só estou dando uma dica de último minuto para quem gosta de pegar o estatuto no dia da prova também, dar aquela arrepiada em cima dele. Então, censura ela está intimamente ligada a pequenos atos, tais como os que a gente narrou ainda há pouco. A suspensão, por sua vez, gente, ela está mais vinculada, ela está intimamente ligada a questões de dinheiro, questões financeiras. A maioria das hipóteses que dão suspensão, não todas, mas a maioria delas está vinculada a dinheiro. Ou seja, locupletamento às custas do cliente, o advogado que quer extorquir o cliente e viver às custas do cliente, advogado que não paga anuidade na OAB, advogado que levanta processo, valores de processo, recebe valores e não repassa ao cliente. Olha só a questão do dinheiro, olha só exemplos que estão lá no Estatuto da OAB que dão a suspensão. Eles estão intimamente ligados a questões financeiras. Eu disse intimamente ligado e disse que nem todos estão, porque tem também uma suspensão que ela está vinculada a um assunto que se chama inépcia profissional. Léo, o que é inépcia profissional? Quando o advogado pratica tudo no plural, hein, gente? Presta atenção, é tudo no plural, não tem singular agora. Quando o advogado pratica erros grosseiros e reiterados, erros grosseiros e reiterados, e por sucessivas vezes ele é representado na OAB por conta desses erros. Então o advogado está cometendo vários erros como advogado, grosseiros, reiterados, e por sucessivas vezes a OAB está tomando conhecimento desses erros. Se isso acontecer, o advogado pode ser suspenso por inépcia profissional. Ou seja, a OAB vai constatar que aquele profissional tem uma dificuldade, uma deficiência no exercício da advocacia, ele não consegue tomar medidas corretas, claras. Quer ver? Exemplo, gente. Na área trabalhista, saiu uma sentença ou entrou com um recurso em sentido estrito? Não tem nada a ver. Esse recurso tem natureza lá da esfera criminal, não é isso? Chegou ao meu conhecimento uma vez, eu não sei se isso chegou por intermédio de uma outra pessoa, me falou assim, que uma vez um advogado foi parado numa blitz porque o licenciamento do seu veículo estava atrasado. E aí a autoridade policial recolheu o veículo e mandou para um pátio, né, que a praxe é essa. E aí me parece que esse advogado no dia seguinte impetrou uma medida conhecida como HC. Só que vocês vão falar habeas corpus? Não, me parece que ele fez um habeas carro. Habeas carro, algo lunar que não existe no nosso ordenamento jurídico. Vocês percebem, gente? É engraçado, né? Mas vocês percebem que isso é um erro grosseiro? É um erro grosseiro. Mas para configurar uma inépcia profissional, tomem cuidado. Para cair na prova isso, o advogado tem que incidir em erros, ao plural, grosseiros e reiterados. E por sucessivas vezes a OAB tomar conhecimento disso. Tá certo? Então esse caso do habeas corpus foi um erro grosseiro. Agora, se ele começa a fazer isso toda hora, já pensou? Ele divulga num post, ele cola um panfleto no post dizendo assim: você que teve seu veículo apreendido, eu tenho a medida cabível, venha fazer um habeas corpus. Aí já pensou se ele pratica várias vezes, se ele entra várias vezes com habeas corpus, com essa medida lunar, em prol dos seus clientes? Isso daí, se chegar
ao conhecimento da OAB, são vários erros grosseiros, reiterados, e aí ele pode ganhar a sanção de inépcia profissional, suspensão por inépcia profissional. E neste caso, diz o Estatuto da OAB que esse advogado vai ter que fazer provas de habilitação. Ele vai ter que se submeter a provas de habilitação. Porque os erros, gente, também podem ser de linguagem, tá? Não erro técnico. Mas falar tudo errado, escrever tudo errado, também, tá certo? Então, se o advogado escreve tudo errado, o reclamante trabalhou na reclamada, não tinha registro, tal, essas coisas. O advogado, gente, eu classifico assim, ele não tem que falar e escrever bonito, floreado, ele tem que falar e escrever corretamente e de forma objetiva, tá certo? Então, se o advogado praticar erros de linguagem, também, se chegar ao conhecimento da OAB vários erros reiterados nesse sentido, ele também pode ser suspenso por inépcia profissional. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que se submeter a provas de habilitação, que avalia técnicas jurídicas e técnicas de linguagem. É isso, tá bom? O Estatuto não diz novo exame de ordem se cair na prova, mas sim provas de habilitação. Tá certo? As quais não podem ser confundidas com provas de reabilitação que a gente falou numa outra aula, quando o advogado é excluído da OAB. Quando ele é excluído, ele faz provas de reabilitação, que tem a ver com questão comportamental e que só pode ser requerida após 1 ano do trânsito em julgado da exclusão. Legal. Aqui a gente está falando de provas de habilitação, que são provas que vão aferir o conhecimento dele em técnicas jurídicas e técnicas de linguagem. Então percebam que a maioria das suspensões está atrelada a dinheiro, né? Mas nós temos aí a inépcia profissional que tem a ver com a atuação, né? Tem a ver com a atuação do advogado técnica, vamos dizer assim, tá bom? Gente, prazo da suspensão, isso é importante. Suspensão, ela pode ser de no mínimo 30 dias, a no máximo 12 meses. Então, se cair na OAB, o prazo mínimo de uma suspensão, 30 dias. Prazo máximo que o advogado pode pegar de suspensão, 12 meses. Então, mínimo de 30 dias, máximo 12 meses. Legal. Agora, a questão que vai cair na nossa prova. Valendo uma coxinha, né? Olha só, vai cair assim na prova. O advogado levantou o dinheiro de um processo, pegou o alvará, R$1 milhão e não repassou o dinheiro do cliente. Ele não repassou a parte do cliente, ele colocou tudo no bolso. O cliente descobriu e informou a OAB. A OAB deu 12 meses de suspensão para esse advogado. Quando acabar esses 12 meses, o advogado volta a exercer a profissão? Sim, não ou depende. Eu não vou dar a cola para ninguém aí, tá? Mas a alternativa que eu acho correta é a C. Depende. Então eu estou com um dinheiro que não é meu, eu não repassei para o cliente, a OAB me deu 12 meses de suspensão, findo esse prazo, eu só volto a advogar se eu comprovar para a OAB que eu paguei o meu cliente. Porque se eu não comprovar, eu continuo suspenso por prazo indeterminado, até regularizar a situação. Olha a proteção que o Estatuto está dando para um cliente que foi lesado e para toda a sociedade, porque o advogado vai continuar suspenso, então ele está proibido de exercer a profissão. Tá certo, gente? Então, olha só, não importa se eu peguei 30 dias, 60 dias, 5 meses, 10 meses, seja qual for o prazo que a OAB fixou. A OAB fixou que eu vou ficar suspenso 2 meses. Fim dos 2 meses, se eu estou com algum dinheiro no meu bolso que não é meu, que eu tenho que repassar, eu tenho que comprovar para a OAB que repassei. Porque se não repassei, é o mesmo conceito. Eu fico suspenso por prazo indeterminado. Agora eu sei que acende uma outra dúvida em vocês. Léo, e se o advogado pegou o dinheiro do cliente, pôs no bolso, a OAB deu 6 meses de suspensão
Só que no primeiro mês no primeiro mês de suspensão, o advogado pegou a grana do cliente, pagou devidamente corrigido, que é assim que tem que pagar. E comprovou na OAB que pagou. Aí acaba a suspensão dele? Não acaba. Ele tem que permanecer pelo menos pelo prazo fixado pela OAB. O fato que eu quero deixar destacado é a possibilidade dele ficar mais tempo suspenso do que aquele fixado pela OAB. Tá certo? Agora, menos tempo ele não vai ficar. Se a OAB fixou 12 meses, pelo menos os 12 meses ele fica, ainda que ele tenha pago o cliente. Tudo bem, gente? Legal. E a exclusão? A exclusão é muito fácil, gente. Ou o advogado consegue a exclusão mediante 3 suspensões, e que fique claro assim, a gente falou bastante de suspensão. Só que no mercado hoje, gente, tá cheio de advogado suspenso exercendo a profissão. Ora, Léo, como é que você sabe disso? Porque quando eu estou atuando nas minhas causas, eu pesquiso. E, gente, a gente sabe que o juiz, quando vai fazer uma audiência, ele pega a OAB do advogado, ele não entra no site da OAB para saber se o advogado está suspenso ou não. Ele registra na ata o nome e a OAB do advogado, devolve e está tudo certo. Agora, e você, advogado aí, que está no canal da CBL nos assistindo, amanhã, no exercício da advocacia, você entrou no site da OAB para consultar a OAB de um advogado que está advogando contra o seu cliente. E você viu que no site da OAB consta que o cara está suspenso. Não está assim, ó, ativo normal, está ativo, suspenso. O que você pode fazer? Denunciar isso no processo? Imprime isso, junta e fala para o juiz, ó, parece que meu colega está suspenso, eu quero que seja expedido um ofício para a OAB para constatar se realmente ele está suspenso ainda, e se ele tiver praticado algum ato nesse processo estando suspenso, pelo artigo 4º do Estatuto, fica desde já requerida a nulidade do ato praticado. Gente, e suspensão não é uma coisa que o advogado pede. Tá? O advogado fala aí no mercado, eu pedi a suspensão da minha carteira na OAB. Não existe isso. Eu juro para você que está me assistindo. Na OAB você pede o cancelamento ou a licença da inscrição. Aula essa que a gente teve também. Suspensão não é algo que se pede, é algo que se obtém dependendo da infração ética cometida. Tá bom, gente? Então eu estou dando uma dica hoje, não só para a OAB, mas também para o exercício da advocacia, para amanhã a gente ir mais forte ainda para o mercado e ajudar a tirar do mercado esse advogado que está suspenso e exercendo irregularmente a profissão. Tá certo? Legal. Então a exclusão, agora a exclusão, ela pode ser obtida através de 3 suspensões ou se o advogado falsificar algum requisito para ser advogado e isso for descoberto lá na frente. Se eu comprei o meu diploma e isso foi descoberto 1 ano depois, não tem outra sanção que não seja a exclusão. Porque se a OAB falar, você vai ficar suspenso, então ela abonou meu diploma falso. Se ela falar, eu vou te censurar, ela abonou meu diploma falso. Tá certo? Então, falsificar um requisito para ser advogado, se isso for descoberto e cair na prova, exclusão. Não tem conversa. Tá bom? E, gente, a exclusão também é obtida se eu praticar crime infamante. Se eu sou bacharel em Direito e pratiquei um crime infamante, eu nem consigo me inscrever na OAB se eu não tiver uma reabilitação judicial. Agora, vamos falar o contrário. Eu sou advogado e depois de pegar minha carteira de advogado, aí sim eu pratiquei um crime infamante. Nesse caso, a OAB vai excluir a minha inscrição. Tudo bem? Então, exclusão é muito simples. E uma observação. Existe uma sanção na OAB que se chama, não é nem uma sanção, uma opção. A OAB também pode dar uma advertência verbal para o advogado se ela quiser. Quando o advogado tiver bons antecedentes e o ato que ele cometeu for punível com censura, a OAB, se quiser, ela pode chamar o advogado e dar uma simples advertência verbal
em ofício reservado e sem constar nos assentamentos do advogado. Não vai para a ficha dele. Então, gente, a OAB tem uma faculdade também, se cair na prova, que a gente não pode deixar de falar. Se o cara tiver bons antecedentes e aquilo que ele cometeu é punível com censura, eu posso, ao invés de sujar a ficha dele e anotar a censura, eu posso chamá-lo, dar uma advertência verbal e não constar isso nos assentamentos. Mas percebam, se cair na prova, isso não é uma obrigação da OAB, é uma faculdade. A OAB dá advertência verbal se ela quiser ou não, e quando a pena é censura, tá bom? Legal. Vamos falar da multa. A multa, gente, a multa, ela é uma sanção aplicada, só pode ser aplicada multa em conjunto com a censura ou a suspensão, se tiver presente circunstâncias agravantes. Multa só pode ser aplicada em conjunto com a censura ou a suspensão, se tiver circunstâncias agravantes. E o valor da multa é de 1 anuidade até o seu décuplo, até 10 anuidades. Então o advogado, dependendo da censura que ele tomar, pode vir a censura e mais uma multa, de 1 até 10 anuidades. Dependendo da suspensão que ele tomar, do motivo, pode vir também uma multa de 1 até 10 anuidades, tá certo? O Estatuto da OAB diz que multa é uma pena acessória, somente aplicável com a censura ou a suspensão, se tiverem circunstâncias agravantes. Só que a gente não pode ficar só com esse conceito fixo na nossa cabeça, porque cai o regulamento geral também. E o regulamento geral da OAB diz o seguinte: se o advogado deixar de votar nas eleições da OAB e não justificar, nesse caso, ele será multado em 20% de uma anuidade. O que eu quero que vocês aqui que estão nos assistindo pela CBEL entendam? Multa é uma pena acessória pelo Estatuto. Mas vocês percebem que o regulamento geral disse que se o advogado não votar nas eleições da OAB e não justificar, ele vai ser multado em 20% de uma anuidade e essa será a única sanção que ele sofrerá. Então existe a possibilidade de somente aplicar multa ao advogado? Sim, em se tratando de eleições na OAB quando o advogado deixar de votar. Tudo bem? Então multa é pena acessória pelo Estatuto, mas existe uma hipótese que é punível somente com multa. E a última sanção que eu vou falar para vocês aqui agora é a suspensão preventiva. Gente, eu enxergo a possibilidade disso cair agora entre os próximos exames. Por quê? Suspensão preventiva, ela se insere no seguinte contexto: quando o advogado praticar atos que geram repercussão prejudicial à imagem da advocacia, então o advogado praticou atos que gerou repercussão prejudicial à imagem da advocacia, por exemplo, o advogado foi pego com 50 quilos de cocaína no carro dele. Isso foi veiculado no Facebook, no WhatsApp, até no Tinder colocaram isso. Passou nos telejornais. Então, olha só, quando o advogado pratica atos que geram repercussão prejudicial à imagem da advocacia, ele pode já ser suspenso preventivamente pela OAB. Ele pode de cara já ser suspenso preventivamente por 90 dias. E o único órgão da OAB, que tem competência para aplicar uma suspensão preventiva, é preventivo, não está entrando no mérito ainda. Ele vai responder o processo ainda. Eu só estou afastando provisoriamente. O único órgão da OAB que pode dar uma suspensão preventiva para o advogado se chama Tribunal de Ética e Disciplina do local da inscrição principal do advogado. Vocês percebem que a gente já falou numa outra aula que o órgão que pode punir o advogado é o Conselho Seccional do local da infração ou o Conselho Federal em 4 hipóteses que a gente já comentou. Agora, em se tratando de afastamento provisório, preventivo,
quem pode determinar é o Tribunal de Ética e Disciplina de onde ele estiver inscrito. Então percebam, vamos fazer um exemplo comigo. Eu fui pego com 30 quilos de cocaína no meu carro, isso passou na televisão, deu aquela repercussão. E eu estou inscrito aqui em São Paulo. Mas eu cometi essa infração em Minas Gerais, foi lá que eu fui pego. Percebe, gente, que tem o local da infração e o local da inscrição? Presta atenção e cuidado. Se eu estou inscrito em São Paulo, quem é que pode determinar minha suspensão preventiva? O Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, que é onde ele está inscrito. Beleza, o Tribunal de São Paulo me afastou. Mas eu não cometi a infração em Minas Gerais? Quem é que agora pode me processar e julgar? E punir? Minas Gerais, porque é o local da infração. Então o local da inscrição só pode dar o afastamento preventivo, a suspensão preventiva, mas depois o caso é repassado para o local da infração, que no nosso exemplo é Minas Gerais, e lá eu serei processado e julgado e punido pelo Conselho Seccional de Minas Gerais, que é do local da infração. Tudo bem? Essas eram as nossas considerações. E em caso de dúvida, conte sempre conosco, tá bom, gente? A gente está aqui empenhado no seu sucesso. É só isso que nós queremos. O seu sucesso, a sua vitória. E isso, junto, a gente vai chegar lá. Um grande abraço.